Estamos na Semana Santa e queremos continuar ouvindo os ecos da palavra de nosso Deus. Hoje, sobre o sofrimento. Deus usa o seu sofrimento. Certo dia, Jesus e seus discípulos encontraram um homem cego de nascença. Ao verem o sofrimento do homem, os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Os discípulos de Jesus não esperavam essa resposta. A explicação de Jesus sobre a razão do homem ter nascido cego certamente chocou os seus discípulos. Nós também ficamos chocados quando ouvimos a explicação de Jesus sobre o porquê do homem ter nascido cego. Por que reagimos assim? A resposta de Jesus vai contra a nossa maneira natural de pensar. Quando sofremos, não apenas com problemas de saúde, mas também de outras maneiras, o diabo nos tenta a nos perguntarmos sobre o que fizemos para merecer esse sofrimento. Ao invés de procurar alguma coisa positiva, nós tentamos estabelecer uma relação de causa e efeito, tal como o pecado que traz sofrimento. Não é incomum que parentes e amigos especulem e façam fofoca sobre alguma conexão entre a aflição de uma pessoa doente e uma possível ação pecaminosa. Alguns tipos de sofrimento realmente têm raízes que se pode detectar. É claro que o sofrimento muitas vezes vem em consequência de um determinado pecado. Por exemplo, o uso excessivo de álcool pode destruir o fígado. Uma vida promíscua pode trazer doenças sexualmente transmissíveis. Nós também precisamos levar a sério a advertência que Jesus fez ao homem que foi curado no tanque de Betesda. Agora que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós precisamos lembrar do sofrimento que foi causado pelo nosso pecado, a fim de não cairmos num pecado ainda maior, o qual pode levar não apenas a um sofrimento físico maior, mas também à perdição eterna. Através do sofrimento, Deus nos atrai para si. Não deveríamos esquecer também o ensinamento de Deus de que, em sua graça, Ele muitas vezes usa o sofrimento para alcançar aqueles a quem Ele ama. Deus muitas vezes usa aflições e sofrimentos para fazer você se aproximar dele. Através do seu profeta Oséias, Deus diz: Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. Muito embora Deus use o sofrimento para nos fazer produzir mais frutos para Ele, nós jamais conhecemos todas as explicações ou motivos
para o sofrimento no mundo. E também jamais iremos compreender totalmente nosso próprio sofrimento e como ele serve para mostrar a obra de Deus em nós. Nós podemos apenas aceitar humildemente a palavra que Deus diz sobre si mesmo, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Deixe os ecos destas palavras apresentar para você uma nova compreensão cristocêntrica do sofrimento. Irmãos, seria necessário um livro detalhado para discutir os vários ensinamentos divinos sobre aflição e sofrimento. Mas esta abordagem nos coloca diante da verdade que os textos sagrados nos apresentam, que Jesus possa estar sempre no centro de todo o nosso aprendizado sobre o sofrimento, nos dando a certeza de que nosso Deus gracioso sempre nos resgata, como o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o Pai corrige o Filho a quem Ele quer bem. E também examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Vamos para algumas questões práticas. Muitos ensinam que o sofrimento de Jesus não foi completo e que o sofrimento cristão contribui para a complementação do sofrimento de Cristo. Chegam a afirmar que é isto que o apóstolo Paulo está dizendo neste texto sagrado: o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar o sofrimento de Cristo em favor dela. Mas isto não é verdade. Jesus sofreu total e completamente todas as coisas para a nossa salvação e para a salvação do mundo inteiro. Ele pregou na cruz dizendo: está consumado, está completo. A palavra grega que ele usou para dizer isso pode também ser traduzida como tudo está completado. A dívida foi paga. Assim, o sofrimento cristão não contribui em nada para o mérito do sofrimento de Cristo. Quando Paulo diz: o que eu sofro no meu corpo pela igreja, está ajudando a completar o sofrimento de Cristo em favor dela, é da igreja. Ele não está querendo dizer que o sofrimento de Cristo foi incompleto ou inacabado. Ele está falando, isto sim, sobre o sofrimento da igreja, que ele também chama de corpo de Cristo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 24. O sofrimento da igreja nas mãos do mundo
não estará completo até o último dia. Por isso que não é verdadeiro que quando um cristão sofre por qualquer coisa, ele está tomando parte no sofrimento de Cristo. A Bíblia certamente fala sobre cristãos que participam do sofrimento de Cristo, como resultado de confessarem sua fé nele. Temos vários textos que falam a este respeito. Entretanto, algumas vezes os cristãos também sofrem por causa dos seus próprios erros. Por exemplo, o ladrão que estava na cruz recebeu a pena de morte como resultado de seus crimes, e não como resultado de sua fé. Esse tipo de sofrimento não é uma participação no sofrimento de Cristo, mas simplesmente um ser castigado por fazer o que é mal. O que precisamos aprender verdadeiramente é que Deus permite que seus filhos e filhas sofram, não porque Ele é cruel, mas porque Ele é um Pai amoroso. Esta é a mensagem que seu amoroso Pai Celestial repete muitas vezes para você. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Provérbios capítulo 3, versículo 12. E também suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isto era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos de sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. O sofrimento, ele pode durar um certo tempo, mas Deus vem a nós através do sofrimento do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele nós percebemos tudo aquilo que o nosso pecado causa na vida do nosso semelhante, como causou na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos aprender com os ecos da palavra do nosso Deus a respeito de temas como nós vimos ontem, o arrependimento e hoje o sofrimento. Queremos continuar meditando na palavra do nosso Deus, que Ele ilumine a mim e a você. Amém.